Boa tarde a todos. O meu nome é José Quinta e estou aqui em representação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Dou-vos as boas-vindas a esta conferência que se pretende que nos traga mais conhecimento e debate. Queria agradecer aos nossos convidados, à Aline Rida, à Paula Carneiro e ao Pedro Albuquerque, pelas apresentações que nos irão fazer, e também ao Carlos Filhais, que nos irá moderar esta conferência, e à Porta Editora, que se associou com a Fundação nesta iniciativa. A Fundação, além destas conferências, tem outras iniciativas, como a criação de uma base de dados sobre Portugal e sobre a Europa a 27, que pode ser consultada através do site www.pordata.pt. Estamos agora a trabalhar numa base de dados sobre as regiões para Portugal. Estas bases de dados permitem-nos, de uma forma fácil, aceder a este manancial de informação como instrumento de análise e fácil de utilizar, como, por exemplo, a transformação destas séries longas em gráficos ou a transformação de preços correntes a preços constantes, e isto só com um clique. Com esta base de dados, a Fundação pretende disponibilizar boa informação de uma forma generalizada a toda a população e de forma gratuita. No fundo, é o verdadeiro serviço público que pretendemos prestar. E porque a vida não são só números, iniciamos também uma coleção de ensaios para debater a realidade em que nos inserimos, da qual já publicamos 21 livros e temos mais umas dezenas para editar. Temos igualmente em curso vários estudos sobre a justiça, a demografia, o envelhecimento, assim como na área da saúde, dos quais já temos resultados preliminares e que foram divulgados recentemente relativamente à mortalidade infantil e aos custos e preços na saúde. Estas informações podem ser consultadas através do nosso site, que é www.ffms.pt. Norteia-nos os princípios da independência, de pensamento e de liberdade. Espero que esta conferência vos seja útil. Muito obrigado. Boa tarde, então, a todos. Cabe-me a mim moderar esta sessão organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Chamo-me Carlos Filhais, sou professor de Física na Universidade de Coimbra. Sou o único neste palco que não sou psicólogo. Não tenho nada a invocar a minha defesa, mas precisam de alguém diferente, eu sou a pessoa diferente. Além disso, há um motivo para me chamarem. Sou o responsável pelo programa de educação da Fundação, um programa que já começou há algum tempo, designadamente com conferências como esta, que tiveram lugar o ano passado neste mesmo sítio e que este ano estão agora a começar. Esta é a primeira, ou antes começou ontem, na Universidade de Aveiro. Hoje, aqui no auditório da Torre do Tombo, vamos ter então apresentações e debate sobre, em causa, aprender a aprender, mas as conferências da Fundação sobre questões-chave de educação vão continuar. O valor do ensino experimental será a próxima conferência, em novembro, aqui em Lisboa, a 11 de novembro, neste mesmo sítio, e a terceira, ainda este ano, a 6 de dezembro, ainda neste sítio, aprender uma segunda língua. Portanto, tudo temas que foram escolhidos pelo seu interesse. O tema de hoje, em causa aprender a aprender. Porquê este tema? Hoje fala-se muito, usa-se muito esta expressão, vemos esta expressão em documentos oficiais, vemos esta expressão em cursos de educação, de psicologia e de educação, vemos esta expressão em manuais, vemos esta expressão nos jornais, da comunicação social, vemos esta expressão por todo lado. E nós queremos saber o que é que significa. A Fundação está muito interessada em debater questões de educação e esta é uma expressão recorrente na educação. O que é que significa aprender a aprender? Claro que todos nós, eu que não sou da área da psicologia, embora seja
digamos, num sentido mais largo da educação, tenho uma ideia do que isto significa. Significa que estamos a falar em aptidões para o pensamento crítico, estamos a falar em aptidões metacognitivas, mas há pessoas que acrescentam mais do que isto. Dizem, por exemplo, que os factos não contam tanto como a compreensão, que menos que é mais, que os conhecimentos se atualizam rapidamente e não vale a pena memorizar muito, porque o que interessa é a pessoa poder lidar, digamos, com a novidade, estar sempre pronta a aprender. Nós queremos saber o que é isto. E chamamos cientistas, chamamos especialistas. Uma especialista norte-americana, a professora Lina Reed, e 2 especialistas portugueses, a professora Paula Carneiro e o professor Pedro Albuquerque. A Paula Carneiro da Universidade de Lisboa e o professor Pedro Albuquerque da Universidade de Braga. Vamos começar pela nossa apresentação principal, a professora Lina Reed, que nos vem falar sobre aplicações da psicologia cognitiva, precisamente à educação. Fazer um quadro geral sobre o assunto. A professora Lina Reed estudou psicologia e fez o seu grau na Universidade de Stanford, na Califórnia. Depois disso fez o seu doutoramento na Universidade de Michigan. Depois foi pós-doc, trabalhou na Universidade de Yale, ensinou na Universidade de Yale e entrou em 1968 na Universidade de Carnegie Mellon, em Pittsburgh, que é o sítio onde ainda hoje trabalha. Foi sendo professora associada e é professora, digamos, catedrática, full professor, na Universidade de Carnegie Mellon. Portanto, tudo sítios de grande prestígio no domínio em que ela trabalha. Ela integra na Universidade de Carnegie Mellon o Centro para as Bases Neuronais da Cognição, é membro do Instituto de Interação entre Computadores e Humanos, digamos, Fellow da American Psychological Society, da American Association for the Advancement of Science, da Association for Psychological Science. Tem um trabalho imenso, mais de 100 artigos e muitas mais comunicações sobre, portanto, a psicologia cognitiva, incluindo relações não apenas com a educação, mas com várias outras áreas científicas. Muito obrigado, professora Lina Reed, por estar aqui. É um gosto tê-la aqui e o palco é seu para nos fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aos organizadores da conferência, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, por me terem convidado. Gostaria também de agradecer à doutora Marcia Lovett, porque esta conferência indica algumas das suas ideias e da sua pesquisa. Eu quero começar com uma visão global do que vou falar, mas no caso de eu começar a falar depressa demais e vocês não estiverem a usar os auriculares, como eu estava, por favor, comecem a tossir para eu saber que estou a ir depressa demais. Eu vou começar por rever as descobertas da pesquisa que são relevantes para a instrução na sala de aula e vou discutir os prós e os contras de algumas ideias recentes sobre as boas práticas educacionais relacionadas com isto. E a segunda parte da minha palestra será referente a aprender. Tanto os professores como os estudantes poderão querer aplicar isto na sala de aula. Poderá pensar que a vossa avó acreditava que a prática é muito importante. E eu quero deixar claro que é. A única razão que eu faço esta pergunta é porque alguns educadores, pelo menos nos Estados Unidos, disseram que praticar e matar, sugerindo que prática demais acaba por aborrecer os estudantes, eles acabam por odiar essa matéria. Portanto, não devem praticar tanto. Podem imaginar se um dos pais dissesse ao professor de música: o meu filho não gosta de praticar tanto ao piano durante tanto tempo, eu acho que não é muito bom fazer com que ele pratique tanto tempo. Nenhum professor de música diria isso, que não é preciso praticar tantos. Ou um professor de desporto dizer à sua equipa:
Bom, não vamos praticar esta semana. Tenho a certeza que no próximo jogo vai tudo correr muito bem. Não, vocês têm que praticar todas as competências. De facto, é bastante importante que pratiquemos estas ideias e estas competências sempre. Mas como é que um estudante pratica também é importante a forma como faz. É importante que a prática seja espaçada para não praticar tudo ao mesmo tempo, porque os resultados diminuem se a prática for toda efetuada ao mesmo tempo e é muito melhor quando a prática é espaçada. Portanto, para qualquer professores que estejam aqui na audiência, é importante não passar a lição toda só a bater numa só ideia. É interessante, mas voltem atrás e falem de outras que vocês falaram antes. A palestra pode parecer mais desorganizada se falarem de coisas múltiplas, mas acreditem que é melhor a longo prazo para os vossos estudantes. A variabilidade da codificação também é importante. E utilizem vários exemplos e quando têm uma lição e estiverem a rever uma competência, façam com que as outras competências que estão a rever sejam diferentes dos da última vez. Não apliquem sempre os mesmos exemplos. As pessoas estudam melhor quando há uma codificação melhor, porque é mais fácil para eles recuperarem essa informação mais tarde de uma forma generalizada. A aplicação faz mais fácil mais tarde. Portanto, tenham cuidado com as distrações. Se estiver distraído, não pode aprender. Portanto, a prática é irrelevante, não consegue aprender. Nós precisamos de toda a atenção para aprender novas ideias. A distração tira-nos a concentração para aquilo que temos que aprender. Mesmo as decorações coloridas na sala de aula podem ser uma distração. Por exemplo, nas escolas primárias, vocês veem as salas de aula, parecem muito brilhantes, muito coloridas, mas passam o tempo a olhar para as coisas que estão na parede e não aprendem o que é suposto se aprenderem. Gordon e Fisher demonstrou num laboratório de experimentação de experiências no Carnegie Mellon, mostrando algumas coisas a aprender, por exemplo, numa parede assim decorada, e aprendiam de outra forma quando toda esta informação era retirada das paredes, estivessem paredes nuas, e os estudantes aprendiam a informação de uma forma muito melhor, porque não eram distraídos pelo que se encontrava nas paredes, o que lhes tirava tempo de codificação. Isto poderá surpreendê-los. As elaborações nos livros de texto também distraem os alunos. Eu estou envolvido nesta pesquisa, fizemos quase há 30 anos. Nós esperámos mostrar que os capítulos dos livros de texto eram melhores que sumários, embora houvesse mais informação a adquirir, mas nunca conseguimos demonstrar isso. Tentámos de muitas maneiras diferentes e as pessoas sempre aprendiam melhor e faziam deduções muito melhor quando estudavam os sumários e não os capítulos originais dos livros de texto. Portanto, como não conseguimos que as pessoas parem de fazer livros de texto, é boa ideia pedir aos alunos que sublinhem os pontos principais, porque participem ativamente, vejam e pensem no que devem saber, e o professor deve dizer, ou melhor ainda, os livros de texto devem sublinhar, devem realçar os pontos mais importantes. Embora as elaborações dos livros de texto são tipicamente uma distração, aquelas que são feitas pelos próprios estudantes são bastante boas. E a razão é porque as elaborações autogeradas dão a ligação entre a nova informação e aquilo que o aluno já sabe. E isso não faz que o aluno pense ainda mais sobre as formas de recuperar essa informação mais tarde.
e as elaborações que dão meios de deduzir a informação original mais tarde. Mas eu tenho que fazer um aviso. Às vezes, as elaborações promovem deduções indesejáveis ou incorretas. Portanto, um exemplo clássico que foi feito nos Estados Unidos era sobre uma passagem sobre a Helen Keller, que era muito famosa nos Estados Unidos, uma mulher dos anos de 1880, que era cega, surda, e durante muito tempo muda, não poderia falar. E Sutherland e Dooling fizeram estudos, leram passagens sobre Helen Keller e passagens idênticas com um nome diferente de pessoa. E todos que leram Helen Keller pensavam que era também surda, muda e cega, embora nunca tivesse sido dito isso. E também há outras coisas que podem ou não saber. Como é que os estudantes codificam os assuntos? Mas a intenção de aprender, querer aprender, dizer para tentar aprender, não importa. Isto foi demonstrado há umas décadas atrás, quando Hyde e Jenkins disseram aos sujeitos para tentarem aprender o material ou não lhes disseram se deviam ou não aprender essa matéria. A cada grupo foi dado processos e tarefas que eram muito superficiais, não pensavam muito sobre as palavras, apenas procuravam algumas escadas. E cada grupo destes dois grupos de aprendizagem pensaram muito sobre a informação. E o que eles descobriram foi que o processamento ativo ou mais profundo dava uma melhor memória ao grupo. E não importava se o grupo estava a tentar aprender ou não. Portanto, o moral desta história é que não digam aos vossos estudantes para tentarem aprender a aprender, deem exercícios que lhes permitam essa aprendizagem. E sobre os efeitos de contexto, será que são importantes para a aprendizagem? Tem havido um debate sobre isto nas última década e as pessoas disseram que é importante. Mas mesmo embora as pesquisas tenham demonstrado que às vezes podemos lembrar-nos ou reconhecer melhor quando o contexto combina com o contexto da codificação, quando aprenderam essa informação. Portanto, posso mostrar esta pesquisa aqui, Golden and Badley. Eu acredito que sim, mas se o contexto não for muito grande, o que é retido é que este tipo de estudo é maior, independentemente do contexto. Também há muitas pesquisas que falharam na procura de qualquer efeito do contexto. Portanto, o que é que vocês pensam? Será que importa se seja uma localização variável ou localizada ou variável? Qual é mais importante? A aprendizagem localizada poderá não generalizar para novas situações. É impossível predizer se todos os futuros contextos onde uma competência será necessária. A variabilidade de codificação promove a generalização. E torna-se mesmo importante. Uma aprendizagem forte permite a transferência e permite às pessoas lerem, escreverem e fazerem somas em muitos contextos diferentes. Por que é que se deve treinar essas competências em contextos diferentes? O desafio é ensinar os estudantes a reconhecer quando devem aplicar essa nova competência. É importante testar as novas competências em contextos diferentes. Num livro de texto de matemática pode haver exercícios no fim do capítulo e é importante praticar as competências que acabaram de aprender, mas provavelmente não sejam boas para testar a seleção de competências. Querem dar problemas noutras alturas, não seja óbvio qual é a competência que está a ser testada. Isto dá prática espaçada, como já falámos, sobre estas competências e sobre a
da variabilidade da codificação, bem como da seleção de competências. Este tópico vai ser debatido mais detalhadamente pelo professor Carneiro, a professora Carneiro, depois de mim. Portanto, não vou falar mais sobre isso. Há outro debate que se refere à aprendizagem pela descoberta contra a instrução direta, que é melhor. Todos concordamos que a aprendizagem passiva é má. Todos concordaríamos que é melhor quando os estudantes estão ativamente envolvidos, perguntando aos estudantes para dizer o resultado de uma experiência antes de eles verem os químicos serem adicionados uns aos outros. Mas será que os estudantes devem descobrir toda a informação e não ser ensinados? Se realmente é isso, talvez não seja preciso escolas. Num lado do argumento em que se diz que se não houver dor, não há qualquer ganho, que é um argumento para a instrução ou lições assistidas, as pessoas que argumentam a favor disso são como o Bob, que chama dificuldades desejáveis, que tem a prática interagir. Mikici e Van Len argumentaram que deve-se pedir aos estudantes tentarem explicar a solução de um problema que lhes é dado, tentarem pensar sobre ele. E depois os Schwartz e Rife falaram sobre predizer os resultados da experiência. Tudo ideias válidas. Por outro lado, temos menos dor e mais ganhos, que quer mais assistência. Um dos proponentes desta posição é o Sweller e os colegas, que chamam-lhe a teoria da carga cognitiva. Eu pensei que o professor Alberto Carneiro, Albuquerque, desculpa a minha pronúncia, fosse falar mais sobre isso, e peço desculpa que não tenho a informação preparada sobre o argumento do Sweller e colegas, mas pus aqui uma referência. Aqui está a referência. Porque é que a orientação mínima durante a instrução não funciona? Uma análise da falha da descoberta construtivista baseada em problemas, experiências e no ensinamento à base de perguntas. Eu vou falar um pouco sobre algum trabalho que eu fiz que argumenta que a familiaridade dos termos é importante. A capacidade de ligar as formas para novos elementos de memória depende de quão familiar os elementos são para o estudante, porque se eles não estiverem familiarizados, ocupam mais memória de trabalho. Se eu falasse português, seria mais fácil para nós discutirmos ideias e eu estaria a falar muito mais depressa, porque eu falo muito mais depressa. Mas mesmo assim, compreendendo as minhas palavras, faz com que tenham que fazer um esforço mental. E quer dizer que há menos esforço mental dedicado ao pensamento sobre os pontos que estão a ser apresentados. Quando os estudantes estão a aprender ou quando as pessoas estão a tentar apresentar álgebra aos alunos, o X e o Y não são familiares, não são palavras familiares para esses estudantes. E tem que se falar com eles de uma situação muito simples, antes de começarem a utilizar o X e Y e outros termos de álgebra de uma forma complexa. Portanto, qual é a resposta? É a aprendizagem pela descoberta ou pela instrução direta? A instrução direta poderá não ter sucesso porque não é claro para os estudantes se o aluno compreende, e eu não sei se vocês estão a compreender, mas o aluno também muitas vezes não é muito claro se compreendeu ou não. E eu vou falar um pouco sobre isto, bem como a professora Paula. A aprendizagem pela descoberta, por outro lado, poderá fazer perder tempo, ou pior, o estudante pode descobrir a informação que está errada. É uma tarefa impossível quando os conhecimentos são insuficientes. É muito difícil fazer a inferição correta. E
Ontem o professor de Aveiro disse, uma professora de Aveiro disse, os meus estudantes, os meus alunos não aprenderam as competências necessárias na escola secundária, porque quando nós queremos estruturar a informação, falhamos, porque é impossível ensinar-lhes esta informação, porque eles não têm as bases necessárias. Eu penso que a solução é ensinar os alunos a aprender para possam avaliar os seus próprios conhecimentos. O que é aprender a aprender? É desenvolver uma melhor metacognição, que é pensar sobre os pensamentos, raciocinamento, a resolução de problemas. A metacognição é essencial para a aprendizagem eficaz em situações complexas. Ensinar a metacognição é a mesma coisa que uma aprendizagem melhorada. A aprendizagem eficaz envolve planeamento e estabelecimento de objetivos, a monitorização do progresso de cada pessoa e adaptar essa aprendizagem conforme é necessário. Estas competências ensinam aos alunos estas competências que vão melhorar a sua aprendizagem. O ideal será uma aprendizagem autorregulada. Esta pessoa que considera os constrangimentos da tarefa e estabelece objetivos ou metas e tem que saber os seus pontos fracos, os seus pontos fortes. E eu agora estou preocupada com os tosses, não sei se estou a falar depressa demais. É preciso a motivação e as crenças que se têm sobre a aprendizagem, aplicar estratégias e monitorização, avaliar os seus próprios conhecimentos e também as crenças que podem prever o desempenho. Os estudantes que estiveram a trabalhar, colegas meus que é Anderson e Dweck estiveram a trabalhar a fazer esta pesquisa, viram que depende do ponto de vista dos estudantes sobre a sua própria inteligência. Há alunos que creem que a pessoa nasce inteligente ou nasce estúpida, portanto que a inteligência é fixa. Aqueles que acreditam que a inteligência pode aumentar, pode ser melhorada, depende daquilo que queremos aprender, têm resultados diferentes na escola. Aqueles que acreditam que aprender, que podem melhorar a sua inteligência, têm notas muito melhores. Portanto, o que sugerimos é que os estudantes que acreditam que a inteligência pode ser melhorada têm melhores resultados. Josh Aronson fez outro estudo na Universidade de Stanford, onde recrutou alunos da Universidade de Stanford para serem pen pals, escreverem cartas a outros alunos que estavam na escola secundária e que eles não conheciam. E pediram-lhes que escrevessem a encorajá-los, que eles se preparassem para entrar na universidade, e metade deles deviam escrever sobre a inteligência, como se fosse uma entidade fixa, basicamente dizer aos alunos: vocês sabem, Deus ou a natureza deu-vos esta inteligência, façam melhor com aquilo que vocês têm. E o outro grupo foi-lhes dito que escrevessem cartas dizendo que a inteligência é maleável, podem alterá-la, depende da forma como se tenta e a trabalha. E metade deste grupo eram afro-americanos e outros eram europeus. E o que eles descobriram era que, devido às cartas que escreveram, eles alteraram as crenças desses alunos que acreditavam mais naquilo que eles diziam nas suas próprias cartas. E aqueles que começaram a acreditar que a inteligência era maleável desfrutaram melhor, de uma forma melhor, as salas de aula, comparado com aqueles que acreditavam que a sua inteligência era fixa. E estes efeitos foram muito maiores para os alunos que são afro-americanos, porque eles presumiam que eram mais estúpidos que os alunos brancos, porque a cultura instilou-lhes isso no seu cérebro, sabendo
que a inteligência era maleável, que podiam melhorar as notas, eles passaram a gostar mais de ir à escola. E isto é para dizer, vocês devem dizer que a inteligência é como um músculo, que fica mais forte com o trabalho e fica flácido se não for trabalhada. E quando dão um feedback crítico aos vossos alunos, digam-lhes que acreditam em grandes padrões e que todos eles podem alcançar estes elevados padrões. Ontem alguém perguntou-me, na outra universidade, não pensam que há grandes diferenças também devido aos genes? E eu disse a essa pessoa, eu nunca disse que não há diferenças genéticas, mas olhem para este tipo de gráfico. Isto é algo que foi publicado recentemente. A ideia é que, ao longo da capacidade cognitiva, e a linha azul é quando não se sabe muito sobre esse campo. E o vermelho é quando se tem esses conhecimentos. Não há muita diferença no desempenho. Porque daí podemos dizer quaisquer capacidades cognitivas têm muito mais peso se realmente vocês aprenderem a informação que é necessária. Eu gostaria de realçar que falar sobre a inteligência que é maleável, porque independentemente de qualquer contribuição das diferenças inatas. Isto é sobre as crenças. Vamos falar agora um pouco sobre as competências críticas, estabelecendo metas de aprendizagem, etc. Como Azevedo e Cromley fizeram um estudo para ensinar os alunos a aprendizagem autorregulada através do computador para, por exemplo, aprenderem o sistema circulatório, para ver como o sangue circula pelo corpo humano. E só lhes deram uma sessão de 30 minutos de professor para estudante, para explicar os componentes, como é que se pode avaliar, como é que se estabelece as metas, etc. E tiveram dois grupos, o de controle e o que explicava, falarem alto enquanto tentavam aprender. E ambos os grupos foram-lhes dados testes antes e depois da sua compreensão do sistema circulatório, após terem feito este projeto. Os estudantes que tiveram a sessão de 30 minutos sobre a aprendizagem autorregulada melhoraram entre o teste antes e depois mais de 70%. Aqueles que não receberam essa instrução aumentaram menos de 50%. Apenas 30 minutos fez bastante diferença. Será que isto importa para a instrução em classes normais ou não? Agora vou falar um pouco sobre os estudos conduzidos para Marshall Lovett, com estudantes do primeiro ano no Carnegie Mellon. Um era ensinar monitorização e adaptação como um hábito, fazer com que se torne uma rotina. She wanted it to design for transfer, introduce that skill, and offer practice in multiple contexts so that the students would use it in all their math and science courses. She wanted it to be quick and easy to use so that students and teachers would be more likely to engage in using it. And the reason it's important to train this, in case you wondered, is this is a plot of on the x-axis are the bottom quartile, second, third, and top quartile in terms of performance on how good they were on a test. And the lines, the straight line is that performance. The solid lines are the students' predictions of how well they did on the test and how well they thought they generally did in this subject matter. What you can see, if this, I can use this cursor here, good, is that there's not much difference in prediction at all for these students. And clearly the bottom quartile thought they did much better than they really did. And the best
did better than they thought they did by a little bit. So Charles Darwin's quote, "Ignorance more frequently begets confidence than does knowledge," from a couple centuries ago is rather apt. All right, so more about Marcia Lovett's new tool, which she calls wrappers. Now, in case you aren't familiar with this English term, a wrapper is like a piece of plastic that envelops your sandwich when you buy it, or your candy bar, or it can be a tortilla that goes around the stuff inside it. But it's basically, she calls it a wrapper because it goes before and after the relevant activity. So it's sort of like a sandwich. It's sort of, she didn't call it a sandwich with bread, but so it's a wrapper. Okay. So here's how it works. In this one experiment, she asked teachers to create self-assessment questions that focus on skills students should be monitoring. Students answer questions just before the homework and then complete the homework as usual. Then after the homework, they answer similar self-assessment questions and draw their own conclusions. So, for example, a teacher might say, "This homework is about vector arithmetic. How quickly and easily can you solve problems that involve vector subtraction? Now that you've completed this homework, how quickly and easily can you solve problems about vector subtraction?" Okay, so what excited Marcia Lovett about this tool is that students can build this wrapper around any part of a course, a lecture like this one, homework, or a test before they take it and afterwards. It's time efficient. You're doing the task anyway, and this only adds a few minutes of time. And the metacognition is integrated with the task. Students are self-monitoring in the context where it's needed. Now, and the wrapper support can be gradually faded away as students get more and more practiced. It's also the case that you can build in feedback accuracy in the online thing, and here is the URL, www.cmu.edu/OLI for the online initiative project. Okay, so what was the impact of this simple intervention? Did self-monitoring lead to change? Well, the majority of students reported developing new strategies. An example of one that deals with monitoring, a student wrote, "I didn't really know how well or not well I knew the material until I put myself to the test. Now I do the problems on practice." Agora eu faço os problemas sobre testes práticos e faço a resolução novamente dos trabalhos de casa sem olhar para a resposta. As novas estratégias também lidam com a confiança a mais. Eu comecei a resolver problemas com mais frequência, indo às sessões de ajuda extra e, enquanto estava a ler ou a ouvir uma palestra, olhando para o que era suposto estar a receber dela. Portanto, vou sumariar este aprender a aprender. As competências metacognitivas e as crenças sobre a aprendizagem afetam o desempenho. É importante chegar à conclusão que aprender aumenta e que a inteligência é maleável e não é fixa. É importante planear como estudar, avaliar se é bom numa competência ou não e se sabe essa matéria ou não. Ensinar a metacognição, introduzindo novas competências e crenças e dando aos alunos a prática na sua aplicação, ajuda a aprendizagem desses mesmos alunos. Portanto, é bom, tentem-no. Com a prática espaçada, o que é que descobrimos sobre aprendizagem e memória? Pratiquem fatos e competências muito, mas não todos ao mesmo tempo. Espaçem a prática em contextos diferentes. Pensem bem, forma ativa, não passiva, porque ajuda à codificação. Evitem distrações, permitam aos alunos concentrarem-se no que deve ser aprendido. Testem
e a autoexplicação ajuda, mas não ensinem muito ao mesmo tempo, podem sobrecarregar a capacidade dos alunos de compreender. Eu espero que não fiz isso hoje convosco. E é mau ensinar competências só dentro do contexto. Obrigada pela sua atenção.